Arquivos extraídos dos celulares de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal revelam novas conversas do ex-banqueiro com Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro. Em uma das conversas, Fábio Faria fala sobre um encontro com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Ao comentar sobre a presença de Alcolumbre, o ex-ministro escreve: Fábio Faria diz o seguinte: Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Se der, vamos trazer. Daniel Vorcaro diz: virão sim. No dia seguinte, Vorcaro pergunta quem estava confirmado. Diz ele: quem é que está confirmado? Aí o Fábio Faria responde: Davi e Pacheco. Aí o Fábio Faria também menciona o então presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu ia chamar o Arthur, mas não pode ser junto com o Pacheco. Na próxima semana a gente chama ele porque ele gosta muito. Rodrigo Pacheco negou ter participado de qualquer encontro com Vorcaro e disse que na data mencionada nas conversas estava em Brasília presidindo uma sessão do Senado. Outra troca de mensagens mostra Fábio Faria falando sobre uma aproximação de Vorcaro com o PT da Bahia. Em maio de 2024, o ex-banqueiro conta que ACM Neto havia ido à casa dele. A ACM foi lá em casa. Aí o Fábio Faria diz o seguinte: bom demais. Daniel Vorcaro então complementa, dando apoio total. E o Fábio Faria diz: ele é tranquilo. Fábio Faria acrescenta: agora é aproximar o PT da Bahia. E diz também o Fábio Faria: mas isso não será problema. O ideal é sair bem. Vai dar tudo certo. Se tiver algo solto, a gente fecha em 24 horas, Guta Pini. Segundo a Polícia Federal, a conversa indica que Fábio Faria considerava viável a criação de canais de interlocução entre Vorcaro e integrantes do PT baiano. O relatório não identifica, porém, eventual providência tomada pelo ex-ministro depois dessas mensagens. Fábio Faria afirmou que sugeriu a Vorcaro uma aproximação com o PT da Bahia para que o ex-banqueiro se mantivesse neutro politicamente no estado. Guta. Olha, Dani, em relação a essas mensagens, dando conta dessas festinhas e dessas suíças, isso é algo que a gente não tem como não fazer o nosso julgamento moral, cada um tem a sua bússola moral, e de fato isso não é algo que nos passa desapercebido, são aquelas atitudes, condutas vis, baixas e que a gente não espera de homens públicos, mas o fato é que essas mensagens que têm sido reveladas nos últimos meses dão conta de que nos bastidores é isso aí mesmo que acontece. E é claro que ninguém nunca foi ingênuo de achar que essa não era a realidade, embora não seja o que nós esperamos. Mas isso é um ponto. O segundo ponto, que é aquilo que de fato importa para a vida pública e para os pagadores de impostos, são essas relações promíscuas do poder. Se de alguma forma essas autoridades facilitaram as fraudes perpetradas por Daniel Vorcaro, qual é o envolvimento de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, o Fábio Faria não integra mais o governo, não consegui entender exatamente a que período essas mensagens se relacionam, mas eu acredito que ele não era mais ministro do Bolsonaro, acho que foi a partir de 2023, mas tudo isso precisa ser apurado, porque o que de fato importa é a participação nos esquemas de corrupção. A vida privada dessas pessoas é algo que eles vão ter que se entender, inclusive, com suas esposas, mas para o pagador de impostos, o que importa é até que ponto nós fomos lesados, fraudados, em especial aqueles que investiam nesse banco, em especial, inclusive, os servidores públicos que tiveram também o investimento ali nas previdências e esse dinheiro não é coberto pelo fundo garantidor. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. E também o que a gente pode esperar, Dani, nos próximos meses são mais vazamentos, mais mensagens. A gente está vendo que a coisa está sendo divulgada a conta-gotas, personagens que a gente não imaginava que estariam também com esse relacionamento com o Daniel
Daniel Worcari, estamos vendo que, aparentemente, ao que tudo indica, tem sim esse relacionamento. Então, o que será ainda revelado nos próximos meses? Será que fotos e vídeos ainda desse bastidor horroroso virão à tona? Mas o bastidor, de fato, que interessa é até onde chegou essa promiscuidade com o dinheiro dos pagadores de impostos e o dinheiro dos investidores. Marcelo Suano. Eu vou um pouco adiante, em função da pergunta que a Guta fez, até onde chegou. Chegou ao mais fundo do poço para retirar o tutano do povo brasileiro. É isso que nós já temos. E não precisa ir muito além, o que precisa é ter um pouco de vergonha na cara e seriedade para acelerar o processo, porque já é elemento suficiente. Eu diria que só tem um momento na história em que houve tantas provas sobradas acerca de um crime ou de um ato delituoso cometido por alguém, que foi aquele indivíduo que foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias. E quando ele foi descondenado, ele não foi inocentado, ele foi descondenado mediante a alegação de que aquele não era o tribunal adequado, mas as provas foram mantidas e eram provas sobradas. Essa foi a expressão que foi usada. Ou seja, nós já temos provas sobradas. Então, até onde vai, nós já sabemos até onde foi. Nós fomos a todas as instâncias das entranhas da máquina pública brasileira. Eu vou pegar uma frase, independentemente de ter simpatias ou antipatias com ele, eu estava num programa de TV e ele foi entrevistado, estávamos entrevistando, e ele falou algo que eu achei interessante, que foi o Danilo Gentili. Ele disse algo que eu achei interessante, independentemente da personalidade dele, não é questão de simpatia ou antipatia. Ele disse assim, é curioso, porque parece que eles são eleitos e, uma vez eleitos, eles se juntam para se comportar não em questões ideológicas, mas são eles contra o povo. É exatamente isso que nós estamos vendo, porque quando a gente pega uma personagem que fazia parte de um governo, está envolvida com um indivíduo que faz parte de nada, faz parte de um esquema de corrupção, para envolver elementos que são opositores ideológicos e morais ao governo do qual ele fazia parte, é exatamente aquilo que o Danilo falou. Parece que eles, uma vez eleitos ou ocupando os cargos públicos, eles se juntam para ficarem contra o povo. Como nunca nós estamos vivendo essa aberração que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira em si tem um povo maravilhoso, mas o sistema que foi criado é um sistema para produzir indivíduos que fazem dela, única e exclusivamente, massa de manobra ou carne para consumo. É uma sociedade que produziu uma elite de vampiros, uma elite política de vampiros. Nada mais, nada menos que isso. E ali nós temos, com todo respeito, essas revelações, elas mostram as entranhas dessa sociedade política de vampiros que não está nem aí. Por incrível que possa parecer, o que traz para nós é que nós temos que contar nos dedos das mãos quem são aqueles caras que devem ser escolhidos. Por quê? Porque eles estão independentes da questão de política partidária e ideológica. São uma questão de personalidade. Isso é cair o mais baixo possível. Quando você esquece as instituições para buscar pessoas, significa que você está precisando de salvadores. Essa é a tragédia que o Brasil está vivendo hoje. Quer complementar, Sérgio Marques? Sim, o Worcari teve a propriedade de unir a direita e a esquerda em falcatruas. Então, e olha os nomes que sempre estão envolvidos com o Worcari. Então, Alcolumbre, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, Dias Toffoli, Rodrigo Pacheco, que já foi também presidente de Casa Legislativa. Então, é um envolvimento que acabou deixando a República de cócoras. Essa ação de Worcari, e cada dia surgem novas evidências. Lembrando que faltam muitos celulares de Worcari a serem analisados e avaliados. Ou seja, dali teremos ainda mais novidades que mancharão a República. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.